Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Estou tão nervoso quanto quando eu subi a primeira vez para pregar. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia. É uma escritura bastante conhecida. Amém. Salmos 42, Amém, glória a Deus. versículo 11. Aleluias. Glória a Deus. Que diz assim: porque estais tão triste ou abatida, ó minha alma? Porque martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Aleluia, Senhor. Novamente, porque estais assim tão triste, ó minha alma? Porque martiriza ou perturbas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Amém. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, por mais esta oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor encontrou, Deus. Pai amado, de nos abençoar, Pai amado, nos conduzir, Senhor. Deus, eu peço-te, Pai, que eu possa sair da frente, Senhor Deus, e que o Senhor possa, Pai amado, tomar a frente, Pai. Que eu venha diminuir, Senhor Deus, e Tu venhas crescer, Deus amado. Deus, se possível, Pai amado, fala com Teu povo, através deste servo insignificante, ó Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Amém, Senhor Deus. Amém. Aleluias. Só o Senhor é Deus. Amém, Senhor. Deus é bom, amém, igreja? Apesar de tantos problemas que enfrentamos durante o dia, ainda estamos aqui, né? Pela misericórdia de Deus, pela graça desse Deus, amém, que é bom, que é misericordioso, amém. Certo que, comparado com as aflições e período em que os nossos irmãos antepassados passaram, isto não é nada. Mas nós sabemos que, de todas as maneiras, o diabo tenta nos afastar da presença dele, de Deus, amém? Há muitas circunstâncias que tiram o homem ali da presença de Deus. Há muitos atrapalhos, pensamentos, que às vezes nos tira da presença de Deus. E às vezes nos perguntamos por quê, né? Após a queda, após termos nos afastado e dado lugar àquela aflição ou perturbação de espírito, às vezes nos perguntamos por que eu caí nisso tão claro, por que eu me afastei da presença de Deus por coisas tão banais. Quero pregar aos irmãos, se assim Deus permitir, amém, sobre a cura da alma, amém. Muitos nos dias de hoje estão com a alma enferma, estão com a alma doentes, e por isso vivemos em um tempo a qual todos nós sabemos que a era de Laodiceia é uma era de frieza, mornidão, é uma era em que as maiores batalhas que um cristão passa é na sua mente, é no seu coração, é lutando contra si. Penso eu que de 100% de batalhas travadas, 90%, 80% é consigo mesmo, e apenas 20% ou 10% é com o inimigo de nossas almas. Seja o maior problema que enfrentamos, somos nós mesmos, muitas das vezes.
E devido a enfrentar estes problemas, às vezes nos afadigamos, saímos da presença de Deus, ou devido a muitas coisas, deixamos que a nossa alma adoeça, né? Nossa alma entre enferma, né? E há muitas coisas que fazem com que a nossa alma entre enferma. A Bíblia diz que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Ou seja, ele uma trigotomia, né? Ele é dividido, né? Então, assim, dentro disto, o nosso espírito, a nossa alma, ela anela por Deus. Mas há uma luta, a luta da carne, ela quer o mundo, ela quer o pecado, ela quer a vaidade, ela quer a mentira, ela quer os prazeres dessa terra. Tanto é que, às vezes, devido aos nossos olhos, devido àquilo que há na nossa carne, nos deixamos conduzir, né, perante isso, para o que está no mundo. Né? E quando nós nos direcionamos, ou permitimos nos direcionar pela ótica natural, pela carne em si, nós somos conduzidos pela carne. E todos nós sabemos que toda ação, ela gera uma reação. Segundo a física, toda ação, ela gera uma reação. Amém? Se você busca alimentar o pecado ou a carne, ou busca alimentar o seu eu, haverá uma reação para isso. Muitos não conseguem ver, nem observar a reação que isso traz, mas ela entra direto na alma, no coração do homem ou da mulher, trazendo assim uma separação entre Deus. Nós sabemos que quando Eva simplesmente permitiu se deixar levar pelo aquilo que era externo, trouxe uma doença para a sua alma, trouxe uma doença, e essa doença gerou morte. E esta morte, se não fosse o sacrifício de Cristo, teria trazido condenação. Então, todas as vezes que nos deixamos levar pela carne, pelo pecado, pela mentira, pela vaidade, todas as vezes que nos deixamos nos levar por este mundo, permitimos que a nossa alma adoeça, fazemos com que a nossa alma entre em um estágio de doença e enfermidade. E esta enfermidade traz ao coração do homem algo chamado por todos nós de incredulidade. Muitos passam por momentos ruins, momentos em que nós sabemos que há muitas pessoas que não creem em Deus. São pessoas com almas enfermas, e se Deus não a resgatar, o fim daquela alma será a condenação eterna. Porque deu margem ao natural, buscou ali alimentar muito natural, o seu conhecimento, a sua mente ali, procurou preencher o vazio ou aquilo que estava vazio dentro de si com coisas externas. E ao alimentar muito isso, veio-se com questionamentos, veio-se dúvidas. E essas dúvidas, quando respondidas pela palavra de Deus, não foi o suficiente. Não foi o suficiente porque a palavra não seja o suficiente, não é isso, mas porque a sua mente e o seu coração estava sendo guiado por sua mente. O seu coração, o seu corpo estava sendo guiado por algo natural. Então entrou no coração do homem a incredulidade. A incredulidade faz com que muitos desacreditem em Deus. Fazem com que muitos deixem de acreditar em Deus. Aí você diz assim: não, eu creio em Deus, eu estou aqui hoje. Eu vim de casa a ouvir a mensagem, louvei os hinos, então eu creio, eu acredito em Deus. Você acredita em Deus, sim, só que há momentos da vida que nós deixamos escapar, nós deixamos nos guiar e às vezes entra a incredulidade. Por isso, em momentos difíceis da vida, nós às vezes duvidamos de Deus. Você às vezes pode até não perceber que duvidou de Deus, mas às vezes nós duvidamos de Deus. Às vezes estamos passando por um problema, seja de enfermidade, seja um problema no natural, seja no natural mesmo, na sua carne, de enfermidade. E você chega ao ponto de aquilo não ser solucionado. E às vezes entra em incredulidade: Senhor, por que eu não fui curado?
Por que eu não fui curada? Por que isso não aconteceu? Ou às vezes você se deixa guiar ali por essa incredulidade e desacredita muitas das vezes da promessa de Deus. Por isso há muitas pessoas que dizem, quando é perguntado, você será salvo? Se o arrebatamento acontecesse hoje, você seria salvo? Às vezes vem a dúvida em nosso coração e isto faz parte da incredulidade. Isso faz parte muitas das vezes da incredulidade, e se isso entra na sua mente ou no seu coração, é porque é uma prova de que sua alma está enferma. Você precisa obter a cura em Cristo Jesus, e a maior cura que devemos alcançar nele é a cura da nossa alma. Porque se sua alma está enferma, a sua alma, a Bíblia diz, não temeis aquele que pode destruir o seu corpo, mas temei aquele que além de destruir o seu corpo, pode lançar a sua alma no inferno. Porque a prioridade de hoje é o natural. Você vê que no mundo da sociedade, você vai ver ali as pessoas, as estrelas de hoje, por assim dizer, elas prezam muito pelo corpo, elas prezam muito pelo natural, elas prezam muito pela saúde natural. Não que você não tenha que buscar saúde natural. Não que você deva adoecer o seu corpo com essas comidas, não que você deva deixar de fazer exercícios físicos, caminhada e tudo mais, não, você tem que fazer isso. Só que há um exagero no tempo do fim, com a beleza exterior, com a saúde exterior, e muitos estão enfermos na alma, muitos estão doentes, afastados de Deus. Enoque, nós sabemos que Enoque alcançou uma excelente posição com Deus, porque talvez em seu coração ele não prisava tanto a vida natural, mas ele almejava uma vida sobrenatural, uma vida com Deus. Ele sabia que a enfermidade não poderia entrar na sua alma, porque se entrasse na sua alma, a condenação estava sobre ele. Ele viu muitos quadros de pessoas serem enterradas. Ele viu muitas pessoas serem enterradas, mortas ali. E ele sabia que o fim da humanidade era a morte. E para onde iria a sua alma após aquele estágio? É uma coisa que muitas pessoas no tempo do fim não estão mais se perguntando. É uma coisa que no tempo do fim, muitos vão ou vêm à igreja e não se pergunta mais de para onde vai a sua alma. Não há uma preocupação na saúde da alma. Não há mais uma preocupação na saúde de sua alma, e a incredulidade tem entrado, dominado muitos corações. E quando, voltando um pouco, e quando é se perguntado, se o arrebatamento fosse hoje, se hoje fosse o seu último dia, se hoje fosse a última oportunidade para você. E às vezes se é perguntado isso com tanto afinco, e às vezes a pessoa se pergunta, provavelmente eu não seria salvo. Por que ele diz isso? Porque ele olha para a sua vida regressa, porque ele olha para a vida de pecado, porque ele olha para o velho homem, a velha natureza. Ele não tem olhado para o autor e consumador da fé de Cristo Jesus. Não tem olhado, e devemos olhar para ele, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Porque enquanto você estiver olhando para a sua vida, não que você não deva se examinar, se auto-julgar, é do ser cristão fazer isso. Se você é cristão e você tem se julgado, você está no caminho certo. Mas se você tem se martirizado e duvidado da tua salvação, há algo de errado. Há uma enfermidade na sua alma e você precisa ser curado dela. Olha, quando Pedro chegou a Cristo e disse, Senhor, para o homem isto é impossível. A salvação é impossível para o homem. Por que Pedro chegou a essa conclusão? Porque ele olhou para a sua vida de pecado, para o mundo da época, e viu que tudo estava confuso e perturbado. Então ele olhou e disse, Senhor, é impossível chegarmos a isto, é impossível o homem ser salvo. E Jesus Cristo disse, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ou seja, se sua alma está enferma, você não olha para Deus, você olha para você, para a sua vida. E nós devemos olhar para Ele, somente a Ele.
Porque se você deixa olhar para Ele, você olhará para a sua vida regressa. E você se voltará a isso. Nós temos que nos examinar. Nós temos sim que nos julgar e encontrar erro, porque se você não encontra erro, se você não encontra falha, a tua alma também está enferma, a minha alma também está enferma. Por quê? Não há mais consciência. Você já não tem mais uma consciência cristã, ou eu já não tenho mais uma consciência cristã que faz nos analisarmos e nos condenarmos e recorrermos a Cristo, porque a consciência cristã nos faz isso, nos analisarmos, encontrarmos o erro e recorrermos a Deus, porque Ele é o único que pode solucionar os seus problemas. Ele é o único que pode mudar a sua natureza. Ele é o único que pode mudar a minha natureza. Ele é o único que pode mudar o curso da minha alma, que era a condenação. Ele é o único que pode mudar o quadro da nossa história. Só que uma pessoa que está com incredulidade, ela é como Saul. Ela não analisa os fatos. Ela simplesmente não tem uma consciência cristã, uma consciência divina de encontrar o erro, de procurar resolver ali na palavra. Nós sabemos que Saul diversas vezes foi incrédulo. Foi incrédulo, porque Deus dizia, faça isto, faça aquilo. E entrou, além da incredulidade nele, a desobediência. A desobediência. Deus mandava ele fazer algo e ele não fazia. Deus falava para ele, é assim, somente um profeta pode efetuar ali o sacrifício. Ele disse, não, eu vou fazer também, porque havia uma incredulidade em seu coração. A incredulidade, a enfermidade na sua alma fez com que ele se antecipasse e fizesse o que não era para ele fazer. Porque a palavra dizia somente o sacerdote poderia fazer isso. E quando o homem está com a alma enferma, entra a incredulidade e a desobediência. Foi o que aconteceu com Eva. Veio a desobediência em seu coração. A desobediência se instalou em seu coração e ela simplesmente fez de forma ao contrária. Sabe? Se você tem procurado em sua mente falhas e encontrado, você está certo. Mas se você tem se autocondenado com isso, é prova de que sua alma está enferma. Porque Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o único que pode mudar o quadro, fazê-lo salvo. Foi o sangue dele caindo, vertido sobre nós, que nos tornou salvo. Sabe? E quando nos fazemos essa pergunta, e vinha uma resposta lá no fundo. Não, provavelmente. Não. Não é esta a resposta que deve haver em nosso coração. A resposta que deve haver em nosso coração é para o homem. É a resposta que Pedro deu. Para o homem é impossível. Para o homem isto é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E alcançarmos nele a salvação. E encontrarmos nele a salvação. Sabe outra coisa que pode trazer ou mostrar que a nossa alma está enferma? É o pecado não confessado. É o pecado que ele não é confessado, ele não é anunciado. Ele simplesmente não é anunciado ali ao sacerdote. E aquele pecado não confessado é a prova de que a alma está enferma. Quando Caim se teve a oportunidade de confessar o seu erro e mostrar para Deus que tinha falhado, Deus chega a Caim e diz, Caim, onde está o teu irmão? Deus sabia da resposta. Deus sabia o que ele tinha feito com o Caim. Deus sabia, mas houve ali em seu coração, ele achou de não confessar, de não falar aquilo que estava ali dentro do seu coração. E ele simplesmente vai lá e diz, por acaso eu sou o guardião de meu irmão? Ou seja, ele poderia ter a oportunidade ali e ser curado dentro da sua alma. E ser curado. Em Tessalonicense, glorificado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Em Efésios 4:32, diz o seguinte:
Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Estamos vivendo em um tempo que é muito difícil o perdão imperar nos corações de muitas pessoas. Estamos vivendo em um tempo em que nós sabemos, a Bíblia diz que a maldade seria aumentada. E nós vemos que nos dias de hoje, cada morte, pessoas vão lá e não conseguem perdoar outra, vai lá, tira a vida dela, vai lá, faz aquilo ou aquilo outro com a vida de outra pessoa, porque não consegue perdoar. Então a forma de sermos curados, muitas das vezes, da enfermidade que há na nossa alma, isto é, se você não consegue perdoar, ou eu não tenho conseguido perdoar, a Bíblia diz: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, houve um perdão maior de Cristo de Deus em Cristo Jesus por cada um de nós. Todos nós tínhamos um destino, condenação, morte, condenação eterna. Mas quando o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, deu-nos o perdão. E este perdão nos fez justificados. E este perdão nos fez o salvo em Cristo Jesus. Nos fez salvos em Cristo Jesus. Então o perdão é algo tão poderoso que pode tirar a enfermidade da alma. Às vezes você se encontra afligido, aflito, porque está com a alma ali, está com a alma enferma. Está com a alma em enfermidades, você não consegue se aproximar de um irmão ou de uma irmã, conversar, brincar, ou o que quer que seja, porque não consegue ter ali a sensação, o sentimento genuíno de perdão, de poder pedir perdão ou até mesmo de perdoar alguém. Sabe que se nós não temos conseguido perdoar, sabe que se você não tem conseguido ou eu conseguido perdoar alguém, sabe que a nossa alma está enferma e é necessário buscarmos a cura para a nossa alma. É necessário buscarmos a cura. A Bíblia diz no livro de Mateus, com respeito ao servo, e ele diz, se você tem, com respeito à oferta, se você tem uma oferta a dar, se você tem uma oferta a levar a Deus, vai ao teu irmão. Vai ao teu irmão e você tem ali uma queixa contra ele, vá até ele, peça perdão a ele. Ou seja, para você oferecer uma adoração perfeita, genuína a Deus, é necessário que não haja ali em seu coração o ódio, o rancor, em seu coração por um irmão ou uma irmã. É necessário para que ele receba a tua adoração, é necessário que o perdão esteja liberando em teu coração. É necessário. É necessário, porque se você não consegue perdoar, se eu não tenho conseguido perdoar, sabe que a nossa alma está enferma. Há também aqueles que não conseguem se perdoar, que não conseguem mais se perdoar, e olha para o quadro bíblico, profético ali, e quando vê dizendo que Cristo salva, cura, liberta, você às vezes não se vê nisto, você não se vê como um salvo, porque você tem visto ali, você não tem conseguido se perdoar, por causa de algo que você pensou, por causa de algo que você falou, por causa de algo que você cometeu, por causa de algo que você praticou na sua vida, e você olha para dentro de si e não consegue se perdoar por isso. Ei, Cristo está de braços abertos. Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e trarei descanso às vossas almas. Ou seja, uma alma que está enferma é uma alma cansada, é uma alma que está cansada neste mundo. Você precisa, ou nós precisamos, buscar a cura de nossa alma em Cristo Jesus. Buscar a cura, sabe, em Salmos 55, 6, 7. Com respeito, amém? Quem me dera ter asas, com respeito ao próprio salmista Davi, quem me dera ter asas de pomba para voar, e encontrar
um abrigo. Sim, eu voaria para longe, para ficar no deserto. Ou seja, às vezes temos este sentimento, às vezes temos um sentimento de, digamos, que está acontecendo algo ruim na nossa vida ou próximo de nós, que o teu desejo é ir para longe, que o meu desejo seja ir para longe, que o nosso desejo é estar distante, é ir para um lugar em que ninguém nos encontre, é estar longe. Sabe que isto faz parte de uma alma enferma, de uma alma que está enferma, e precisamos encontrar ali em Cristo, precisamos encontrar nele a cura da nossa alma. Sabe, o profeta Elias, houve um tempo da vida em que a sua alma também esteve enferma. Houve um tempo da vida que sua alma esteve enferma, tão enferma, que ele clamou pela morte. A Bíblia diz que ele se dirigiu ao deserto, e ali no deserto se abrigou debaixo do pé de zimbro. E ali ele pediu a morte. Às vezes as aflições, porque uma alma enferma, ela sente muitas aflições. E ele estava ali afligido, e ali ele clamou a morte. Às vezes estamos em um momento de perturbação tão grande, e às vezes podemos até pedir a morte, pedir que Deus nos tire, nos prepare, nos leve. Sabe que Ele sabe o tempo correto disso acontecer. Sabe que Elias esteve ali com a sua alma enferma em um tempo da vida. Em um tempo da vida. Só que não podemos ficar nesse mesmo quadro parado ali. Não podemos ficar ali naquele momento ou naquela forma. Precisamos encontrar a cura da alma. E a cura da alma encontramos em Cristo Jesus. A cura da nossa alma encontramos nele. Amém, igreja? Vamos nos pôr de pé. Louvado seja Deus. Vamos nos pôr de pé. Fazemos um momentinho de oração. Louvado seja Deus. Aleluias. Senhor Deus, Pai soberano, Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais este momento, Pai. Leva-nos em paz, Pai amado, para os nossos lares, Senhor. Deus, guarda a tua igreja de todo mal, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai amado, Deus, nos abrigar debaixo de tuas asas, Pai querido. Que venhamos estar seguros, Pai amado. Deus, aqueles que se encontram enfermos em sua alma, Senhor, que possam encontrar a cura, Deus, esta noite. Pai amado, nós te damos graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.